A nossa saudação muito fraterna, muito amiga, muito cordial a todos vocês, prezados ouvintes da Rádio Luz e Alegria, bem como aos nossos amigos da FW TV. Estamos no mês da Bíblia, tempo em que a Igreja nos convida a abrirmos mais vezes este livro sagrado, a fim de que possamos nos aprofundar mais na Palavra de Deus, palavra que orienta, palavra que liberta, palavra que nos aponta o caminho da vida. Numa comunidade cristã que alimenta a sua intimidade com a Bíblia, sempre haverá mudanças significativas, tanto na catequese, quanto na liturgia, como também no dia a dia das pessoas, pois através da leitura da Bíblia, todos vão se inteirando no querer de Deus e se colocando a seu dispor. Cada dia é uma oportunidade que Deus nos concede para que possamos ver e rever a nossa vida e nos reorganizar interiormente, esvaziando do nosso eu para dar espaço ao que é de Deus. É assim que vamos assentando os nossos passos nos passos de Jesus. A cada amanhecer de um novo dia, Deus coloca em nossas mãos uma página em branco, na qual devemos escrever mais um capítulo da nossa história. O que vamos escrever vai depender das nossas escolhas. Uma coisa é certa: quem coloca Jesus como centralidade da sua vida, com certeza escreverá uma bela história. As palavras de Jesus no Evangelho que a liturgia deste final de semana coloca diante de nós podem nos deixar um tanto apreensivos, pois são palavras bastante exigentes, bastante firmes. O texto nos diz que grandes multidões acompanhavam Jesus. É evidente isso, que Jesus sabia que nem todos os que o acompanhavam estavam dispostos a enfrentar os desafios do seguimento a Ele. A grande maioria não tinha sequer noção do que implicaria este seguimento. E voltando-se para a multidão, Jesus é taxativo em dizer que o seguimento a Ele é exigente, implica em mudança radical de vida, exige muito mais do que uma boa vontade, do que entusiasmo ou do que o entusiasmo exige. Compromisso, fidelidade, disposição de deixar muitas coisas para trás. O seguimento a Jesus exige também consciência do rumo a ser tomado. Exige despojamento em assumir a cruz de cada dia. O caminho do Senhor perpassa pela prática da justiça, do compromisso com a vida em toda a sua dimensão. Para triá-lo, é preciso planejamento, é preciso fazer cálculos, sim, para não corrermos o risco de iniciar uma caminhada e não concluí-la, isto é, abandoná-la no meio do percurso. Não chegar ao nosso destino, que é o coração do Pai, ponto de chegada desta caminhada. Antes de tomarmos a decisão de seguir Jesus, precisamos nos inteirar bem do que envolve este seguimento. Afinal, se trata de investir a própria existência na proposta de Jesus. Não podemos correr o risco de entrar no barco de Jesus e desistir ao primeiro obstáculo, o que seria um grande fracasso em nossa vida. Precisamos estar seguros no que queremos, pois nossa opção por Jesus tem que ser radical. Devemos nos entregar a Ele por inteiros. Ele não nos quer pela metade. Se estamos dispostos
a nos entregarmos a Jesus, não podemos estar presos a nada. Nada e ninguém deve ser mais importante do que o seguimento a Ele. O desapego deve ser o primeiro passo de quem quer seguir Jesus. Desapego tanto nas coisas materiais, como da família e até mesmo da própria vida. Estas exigências de Jesus, a princípio, podem nos assustar, mas se meditarmos um pouco mais as suas palavras, vamos compreender que o que Jesus quer é que nós coloquemos o seguimento a Jesus como prioridade em nossa vida, o que não significa abandonar a nossa família. Colocar o seguimento a Jesus na frente de tudo, até da própria vida, é a certeza de vivermos bem todos os nossos relacionamentos, pois espelhando em Jesus, vamos aprendendo a sermos mais flexíveis, a conviver com as diferenças, a respeitar o outro, amar de forma ordenada, sem aprisionar e sem se deixar aprisionar. Eis aí os grandes benefícios de colocarmos Jesus como prioridade em nossa vida. Não basta ser cristão, é preciso ser discípulo, caminhar com Jesus e aprender com Ele. Ser apenas um cristão é muito fácil, difícil mesmo é ser discípulo. Ser discípulo implica em comprometimento com a causa de Jesus, é estar com Ele para o que der e vier. Falei no início de que o mês de setembro, para nós católicos, é o mês dedicado à Bíblia. Isso desde o ano 1971. Mas desde 1947 se comemora o Dia da Bíblia no último domingo de setembro. Pois o mês de setembro foi escolhido como mês da Bíblia porque no dia 30 de setembro é o dia de São Jerônimo, que nasceu no ano 340 e faleceu em 420. São Jerônimo foi um grande biblista e foi ele quem traduziu a Bíblia dos originais hebraico e grego para o latim, que naquela época era a língua falada no mundo e usada na liturgia da igreja. Hoje a Bíblia é o único livro que está traduzido em praticamente todas as línguas do mundo e está em quase todas as casas. Talvez nem fazemos ideia, mas a Bíblia é o livro mais vendido, distribuído e impresso em toda a história da humanidade. A Bíblia, a palavra de Deus, é o fruto da comunicação entre Deus que se revela e a pessoa que acolhe e responde à revelação. Por isso a Bíblia é formada por histórias de um povo, o povo de Deus, que teve o dom de interpretar sua realidade à luz da presença de Deus e compreender que a vida é um projeto de amor que parte de Deus e volta para Ele. Nesse mês da Bíblia, somos convidados a estudar e refletir sobre esse maravilhoso livro que tem tanto a nos revelar e a instruir. Por isso, faço assim um apelo, um pedido, para que todas as famílias coloquem, e mesmo as capelas, coloquem a Bíblia, a palavra de Deus num lugar de destaque. Lá na comunidade, onde que a gente entra na comunidade, possa observar que a palavra de Deus está ali. E nas nossas casas, em cima da mesa, em cima da mesinha, lá perto do sofá, da televisão, colocar a palavra de Deus. Quem sabe as nossas crianças ainda nem sabem ler, mas vendo este gesto do pai e da mãe colocar a Bíblia, elas vão adquirir aquele gosto, vão começar a sentir desde já aquele amor à palavra de Deus. Agora, se você como pai, como mãe ainda para ler um pouquinho e mesmo falar para a criança o que leu, imagina a repercussão positiva que tem isto na vida da criança e com certeza na vida espiritual da família. Não deixe de fazer isto. Quem sabe você que está me ouvindo agora, que não colocou ainda a Bíblia, ao terminar este programa, diz, bom, eu vou colocar a Bíblia no lugar de destaque aqui em nossa casa. Eu tenho certeza que no final do mês, se você tiver a oportunidade de falar comigo, vai dizer assim, padre, o senhor tinha razão. Foi algo maravilhoso que aconteceu na nossa família, pois a palavra de Deus
realmente ela não só foi colocada, mas a gente leu, refletiu, meditou e colocou no coração. Avisos do setor de catequese. Dia 5, segunda-feira, às 19 horas, encontro com os pais dos catequizandos da 4ª etapa de catequese do centro. O local é o setor de catequese e pede-se aos pais que tragam um livro de catequese do seu filho ou da sua filha. Dia 10, que é no próximo sábado, às 13 horas e 30 minutos até às 16h30, encontro de formação para os coordenadores e catequistas das seguintes comunidades. Os bairros São Francisco de Paula, bairro do Barril, São Cristóvão e Centro. E o interior, linha 21 de Abril, São José, Alto da Colina, Angico da Saudade, Barra do Braga, Getúlio Vargas, Imaculada Conceição, Ponte do Pardo, Santos Anjos, Vilinhas e Vilinha. E as linhas Alecrim, Encruzilhada, Iraí, Pedreira, Progresso, São Brás, São Francisco e São Roque. Pede-se aos catequistas que tragam a Bíblia e o material para as anotações. O local é o setor de catequese. O horário, como falei, das 13 horas e 30 minutos às 16h30. Já gostaria de fazer assim um pedido muito bonito, carinhoso, para que vocês guardem com muito carinho a data de 18 de setembro. Por quê? Porque no dia 18 de setembro vamos ter na comunidade de Alto Alegre a 38ª Romaria em honra de Nossa Senhora da Salete. Nos dias 14, 15 e 16 de setembro, às 19h30, haverá tríduo. Todos estão convidados. Missas e visitas às capelas nesta semana. Dia 4 de setembro, domingo, 9 horas, missa na Catedral, 9 horas, missa na linha 21 de Abril, 9 horas, missa na Capela de São Brás, 9 horas, missa na linha Pedreira, 9 horas, missa e entrega da Palavra de Deus no bairro São José, 10 horas, missa e festa do padroeiro na linha São Francisco e às 19 horas, missa na Catedral. No dia 6 de setembro, na terça-feira, às 19h30, missa na Capela de Castelinho, que é a dedicação da igreja. Nós fizemos essa dedicação da igreja, então agora nós celebramos a missa neste dia. Então, nós vamos iniciar o tríduo, não na quarta, mas na terça-feira. Então, na terça-feira, 19h30, em Castelinho, missa da dedicação da igreja. Dia 7 de setembro, quarta-feira, 19h30, missa na Faguense, 19h30, missa do tríduo em Castelinho. No dia 8 de setembro, que é na quinta-feira, 9 horas, missa na Capela Imaculada Conceição, 9 horas, missa na Capela de Santos Anjos, 19h30, missa do tríduo na linha Iraí e 19h30, missa do tríduo na Capela de Castelinho. No dia 9 de setembro, sexta-feira, 19h30, missa na Vilinha. Dia 10 de setembro, no próximo sábado, às 16h30, missa na Catedral. 19 horas, missa e entrega da Palavra de Deus no bairro Aparecida. Missa e entrega da Palavra de Deus no bairro Santo Inácio. Missa e entrega da Palavra de Deus no bairro São Cristóvão. 19 horas, missa no bairro Jardim Primavera. E no dia 10 de setembro, domingo, às 9 horas, missa na Catedral e entrega da Palavra de Deus. Às 10 horas, missa e festa na linha Iraí. E às 10 horas, missa e festa em Castelinho. E às 19 horas, missa na Catedral. Eram estes os avisos que tínhamos para este final de semana e a próxima semana. Desejando a todos vocês uma boa participação nas missas, nos cultos. E desça sobre todos vocês, meus amigos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e um bom final de semana, um bom domingo a todos.